pela vida do nosso pastor presidente, pastor Nilson Costa, que nos abriu a oportunidade de estarmos nesta noite nesta tarde, trazendo algo que é interessante para as nossas vidas, né? O ano passado, nós trabalhamos muito, pastor Nilson, trabalhamos muito, na liberdade que o pastor tem nos dado, trabalhamos com preocupação de trazer alguma coisa sobre a nossa vida em relação à vida financeira, né? Daquilo que nós temos, daquilo que Deus nos dá. Lógico, irmãos, dentro da limitação de tempo, dentro daquilo que nós esperamos de Deus, às vezes nós precisamos melhorar. E eu falei, eu vou fazer alguma coisa, comecei a pesquisar, comecei a colocar. O Senhor foi nos dando graça, fomos orando, demoramos um tempinho para chegar a este estudo nesta tarde. E nossa preocupação é como ir bem espiritualmente e como ir bem financeiramente. Então, nós preparamos algo nesta tarde, que são alguns conceitos. Nós vamos caminhar por 4 conceitos e também vamos caminhar por 4 estruturas que movem a nossa vida, tanto a individual, familiar, espiritual e divina. Naquilo que Deus age. E por que, irmãos, eu louvo a Deus? Porque nós estamos começando o ano. E eu creio que você já fez os seus projetos para 2025. Então, as pessoas que estão, tanto à minha frente, aos irmãos pastores que estão à minha retaguarda, nós somos movidos, irmãos, por desafios, por projetos. E nós precisamos entender que, acima de tudo, existe um Deus que trabalha, irmãos, e quer que nossos projetos se realizem. Ele começa assim, o nosso projeto, ele tem que estar primeiramente na direção de Deus, e Deus vai nos dando capacidade para nós entendermos e trabalharmos isso. Então, nós vamos movimentar dentro da Bíblia. Eu pedi auxílio, nosso irmão Silvio, nosso irmão Marcos. Nós vamos estar trabalhando tanto o telão aqui, como a imagem na televisão. E nós vamos caminhar dentro da Bíblia. O pastor nos deu um tempo bom para nós meditarmos em algo nesta tarde. Logicamente, irmãos, nós não vamos falar aqui sobre áreas de investimentos, mas vamos pincelar alguma coisa do que a Bíblia nos ensina, porque o aprendizado bíblico nos movimenta. Então, a Bíblia nos ensina, em todos os seus aspectos, da necessidade. Então, nós precisamos aprendermos a fazer com que o dinheiro renda. No meio de tanta crise, o dinheiro tem que sobrar. Aí, sobrando dinheiro, aí os irmãos vão investir, né? Mas vamos abrir aqui, irmãos. Abre para nós, já no primeiro slide aí. Olha lá, irmão Marcos, nos ajuda aí. Primeiro conceito. Observe, irmãos, que o conceito, a palavra conceito, ela é uma compreensão que alguém tem de uma palavra, noção, uma ideia, uma concepção. Isso é um conceito. Então, o conceito de liberdade. Todo mundo entende que liberdade é um conceito. Eu entendo liberdade daquela pessoa que não está presa, daquela pessoa que tem liberdade de falar, daquela pessoa que tem liberdade de andar. Mas se alguém no nosso meio aqui já foi preso, o conceito para ele é diferente, porque a estrutura dele já passou por aquilo. Então, o conceito bíblico de ideia bíblica, daquilo que a Bíblia fala, eu preciso absorver aquilo, entender e começar a viver através do entendimento que é dado não pelo homem, mas por Deus. Então, o primeiro conceito que eu quero meditar com os irmãos está aí em 1 Timóteo 6 e 10, que diz assim:
Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Então, observe, irmãos, este conceito. Está na Bíblia. O dinheiro faz mal? Faz ou não faz? Não. Aqui alguém vive sem dinheiro? Não. Todos nós vivemos com o dinheiro. E por ele. Mas o texto lá, quando Paulo escreve, ele diz assim, que o amor ao... Então o erro, o pecado, a distorção está quando eu deixo que o dinheiro tenha o domínio sobre a minha vida. O dinheiro se torna muito mais importante do que o meu próximo. Por que vocês acham? E lógico que vocês entendem isso, porque é um conceito. Algumas pessoas matam por dinheiro, amém? Amém? Mata ou não mata? Mata. Já viu algum ladrão? Irmão, se não existisse dinheiro, não existiria ladrão, né? O ladrão, ele rouba por causa do dinheiro. Ou alguma coisa que vai gerar o dinheiro. Agora, Deus nos deu o dinheiro. Agora, se eu amar o dinheiro a mais do que a Deus, eu estou pecando. Porque o próprio Senhor diz, não podeis amar a Deus e a mamon. Mas quem abençoa com dinheiro? Deus. Deus dá o dinheiro, só que você não pode amar mais o dinheiro do que a Deus. Entendido este conceito, irmãos, então eu sei que dinheiro é bênção de Deus. Dinheiro é bênção de Deus. Observe não está aqui na nossa prática nessa tarde, mas quando Deus deu a Salomão uma oportunidade de pedir o que ele quisesse, o que Salomão pediu? Sabedoria. Entendeu? Mas Deus falou, eu vou te abençoar com riqueza. Então Deus deu a ele sabedoria. E Deus deu a ele riqueza. Então quem enriquece o homem, quem quer? Deus. Então, irmãos, há uma necessidade de eu entender isso. De eu saber isso. E movendo isso, eu tenho que primeiro entender como administrar isso. Então vamos um pouquinho para frente. Primeiro tópico. Vamos lá, irmãos, nos ajude. Vamos aprender a economizar. Gênesis capítulo 41, verso 33 ao 37. Pode abrir nos slides todos, até o final, Gênesis 41. É o texto em que José estava lá, no cárcere, e Faraó tem um sonho. E Faraó, ele ficou intrigado com o sonho e não conseguia decifrar. Mas havia alguém lá no cárcere que tinha uma sabedoria não humana, que estava acima da média. Então ele ora e Deus fala com ele. E Deus dá a interpretação para ele. O moço, nesse caso, se chama José. E o rei, o Faraó, recebe uma instrução de um presidiário, irmãos. Esse presidiário aqui é bom, tá? Esse aqui. Ele vai lá e dá uma orientação para Faraó. Ele diz assim, portanto, Faraó, previna-se de um homem entendido e sábio. E ponha ele para governar todo o Egito. Ponha sobre ele governadores. Ponha sobre ele governadores. E tome
a quinta parte de tudo que for produzido nesses 7 anos de fartura. Quantas partes, irmãos? A quinta parte. E ajunte toda a comida desses bons anos, e amontoem trigos debaixo da mão do faraó, mantimento nas cidades, e o guardem. Assim será o mantimento para provimento nos 7 anos de fome que haverá. E esta palavra foi boa a quem? Aos ouvidos de Faraó. Então, irmãos, o primeiro argumento de uma vida saudável financeiramente é não economizar. Observe que Faraó recebeu uma instrução de um presidiário que chegou para ele e falou: você faz isso, isso e isso. Porque se o senhor fizer, quando chegar a época da fome, o senhor vai ter um bom resultado. Passa o slide seguinte, por gentileza. Observe aí o que é a quinta parte. Mais um. Então nós temos um inteiro, a primeira parte, a segunda parte, a terceira parte, a quarta parte, a quinta parte, de um todo. Nesse caso, irmãos, 20%. 20% de tudo que o Egito produziria seria economizado. Então, observe, irmãos, que durante 7 anos, eles comeram 80% do que produzia. Durante 7 anos, eles comeram 80%. Durante os 7 anos de fome, eles sobreviveram com 20% do que economizaram. Aí eu pergunto para os irmãos, como é que na vaca gorda eles conseguiram comer 80%? Mas já na vaca magra, irmãos, é 20%. E José não somente salvou todo o Egito, como também muitas pessoas de toda aquela região. Porque o único lugar que tinha comida era onde? No Egito, irmãos. E José fez a diferença porque usou da sabedoria de Deus. Quando eu li isso, eu fiquei pensando, meu Deus, quantos de nós que temos portas abertas com os céus, oramos dia e noite, pedimos direção e não damos conta de pagar um cartão de crédito? Eu falei, Jesus, nós precisamos mudar isso. Então, a organização financeira, irmão, fez toda a diferença no Egito. Para os irmãos terem uma ideia, eu tenho empresa, irmão Dato tem empresa, muitos irmãos aqui têm empresa, ou então trabalham para empresas. A minha carga tributária chega a 38%. Quanto que eu falei? 38%. Alguns segmentos dos irmãos chega a 43%. Vocês sabem o que é isso, irmão? A cada 100 mil de venda produzido, eu pago 38 mil reais de imposto. E vai direitinho, livrinho para o meu maior sócio, que é o governo federal. Então, o irmão compra no mercado, ali tem um imposto que está gerido em cima, que vai para o governo. O teu salário, quando você recebe, já tem o imposto que é gerado também. Então, observe bem, que disparidade. Durante 7 anos, com apenas 20%, José salvou toda a terra do Egito e todas as nações vizinhas, porque Deus era com ele, viu, irmãos? Mas quem que deu esta instrução a José? Foi Deus. Quando ele orou ao Senhor, ele pediu direção e Deus deu essa direção para ele. Porque a interpretação foi essa. Vamos lá. Mais um slide, vamos para frente. Vamos fazer a coisa certa, irmãos. Olha lá. Eu não sei se os irmãos estão conseguindo ler. Está meio longe, né? A coisa certa, irmãos, não esqueça. A economia deve ser constante em tempos bons.
fica difícil você guardar. Porque uma coisa interessante, irmãos, quando está sobrando dinheiro na conta, dificilmente nós pensamos em guardar, porque nós não pensamos nos dias difíceis. Eu vejo isso todos os dias. Porque no tempo de bonança, o que nós fazemos? Vamos trocar de carro, vamos trocar de casa, vamos comprar. E não pensamos em economizar, guardar. Mas observe bem, vai chegar o tempo, irmão, da vaca magra. Vai ou não vai? Deixa eu só fazer uma pergunta que eu sou meio curioso. Alguém já passou um tempo aí de vaca magra, irmão? E põe magra nisso, né, irmão? O irmão está dizendo aqui atrás que só tinha um puxeiro. Chega, irmãos. Chega. Mais um pontinho aí, irmão, para frente. Olha aí Gênesis 41, 49. Assim ajuntou José muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que se cessou de contar, irmão, não tinha número de tanta comida que ele guardou. Então observe que a economia no tempo da fartura vai fazer você ter uma reserva no tempo da escassez. No tempo que pode chegar. Mas, irmão Juarez, está vindo crise no Brasil, irmãos. Desde quando eu me entendo por gente, eu trabalho desde os 15 anos de idade. Eu não conheço um país como o Brasil, que todo ano se fala em crise. Desde os meus 15 anos de CLT, esse ano agora vai fazer 35 anos que eu contribuo para o Estado. 11% do meu salário vai para o Estado. Fora o imposto de renda, irmão Dalton, e mais algumas coisas que ele arranca. Então, observe, irmãos, que sempre vai existir crise. Nesse caso aqui, uma crise pontual, em todo um país, em toda uma região, por causa da seca. Mas a nossa vida, irmãos, ela tem que ser movida pelo que a Bíblia ensina. Mais um slide, por gentileza. Olha aí esse slide. Isso aqui é moderno, irmãos. Isso está em qualquer site. Sobre economia, 50, 30, 20. 50% eu gasto com casa, transporte, despesas, alimentos. É o chamado custo fixo. Irmão, tem pessoa que não sabe o que ele gasta por mês. O mês tem 30 dias, ele recebe dia 1º. Da dia 8, mais ou menos, já acabou o dinheiro. Acabou. E nós precisamos, irmão, chegar ao dia 30 no mês, no final do mês. Aí a culpa é da economia, a culpa é do prefeito, a culpa é do governador, a culpa é do presidente. Não, irmão. Deus está mandando o salário lá. Na pandemia, teve muito crente autônomo que não estava trabalhando, mas Deus usou o presidente para mandar dinheiro na tua conta todo mês. Você nem sabia, estava caindo dinheiro lá. Então, observe que lá fora, um coach, uma pessoa que está dando palestra por aí, ele diz assim, olha, você pode gastar 80% do que você ganha, mas 20%... você faz poupanças, você guarda para algum imprevisto e você faz aplicação. Mas, irmão Juarez, eu ganho pouco, irmão, não precisa. Eu conheço pessoas que ganham pouco e vivem bem, e conheço pessoas que ganham muito e vivem mal. Como é que você explica isso? Organização, irmãos. Organização financeira. Mas chegou o tempo de nós ouvirmos isso na igreja. Ouviu, irmãos? Eu não vou pedir para você levantar a mão, mas se o teu nome já passou pelo Serasa, pode dar um amém aí. Amém, pastor.
bem baixinho. Mas se nós fizermos essa conta, irmãos, dê uma reserva lá, guarda um pouquinho lá. Mas tem aquela pessoa que tem aquela, não, eu preciso gastar, eu preciso gastar, eu preciso gastar. Aí vê uma propaganda, não, eu vou gastar. Eu estava pensando aqui, enquanto eu me organizava nesse estudo, tem famílias que têm, o marido e a esposa têm 5 cartões de crédito. Quantos cartão? 5. A esposa tem 3 e o marido tem 2. E vive só no vermelho. Aí o que acontece, irmão? Cada cartão desse tem anuidade. Anuidade. Tem ou não tem? Tem, pastor. Aí R$20 cada mensalidade da anuidade, pastor Djalma. Mas 20, é tão pouquinho, por tanto que eu uso esse cartão. Só que R$20 vezes 5 cartões dá quanto? R$100. Ah, não é nada, eu ganho R$6.000, R$100 de anuidade, de mensalidade não é nada. Só que são 5 cartões, vezes 12 meses por ano, quanto dá? R$1.200. E o dinheiro não dá, não sobra, irmão. Mas hoje, se você pensar, tem cartões de crédito que não tem anuidade. O teu cartão que você gasta no crédito, ele gera milha, pontos. E você converte essa milha em dinheiro, volta para você. Isso aí é educação financeira. Mas o banco não quer que você saiba. O teu cartão não quer que você saiba, porque esse crédito é seu. Mas se você der uma investigada hoje na internet, você consegue ganhar dinheiro. Tem pessoas que vivem só de vender milha, ganhar milha, comprar pontos de cartão. É importante eu saber, irmãos, porque R$1.200 é muito dinheiro. É dinheiro ou não é, irmão? E todo mês você paga o teu cartão com anuidade. Mas se você pegar o teu telefone, mudar de bandeira, pegar um Nubank, olha a propaganda, você não tem anuidade. Inter, e aí vai. É necessário eu saber isso? É necessário, irmãos. Olha aqui, vamos lá. Seja organizado com o seu financeiro. Bom, devemos saber o que ganhamos. Devemos ou não devemos? Anotar aquilo que nós, as entradas, o que entra de dinheiro, tanto da mulher como do homem. Salário, gratificação, bonificação. Anotar as despesas. Anotar o que é o custo fixo, o que gasta. O que você gasta por mês para se manter. Irmão, tem pessoa que não sabe o que ele gasta por mês. Paga aqui, paga ali, paga lá, acabou o dinheiro, aí sobrou. Algo para comprar, não, bota no cartão para o mês que vem. Mas nós precisamos saber o que nós temos que gastar. Então, se você anotar, eu fiz até uma planilha aqui, depois eu vou dizer. Anota lá, ó. Saúde financeira, o que você gasta, o que entra na tua casa. Eu preciso ser organizado, irmãos. Você quer saber o mistério de Deus na vida do crente próspero? Se chama organização. Deus nunca trabalha aonde existe desorganização. Deus não vai fazer você prosperar. Por quê? Porque você não é organizado. Tem que saber o que entra. Tem que saber o que sai. Água, luz, imposto, mercado, combustível, escola, financiamento. Tem mais uma letra B, lazer. Aí lá no final, investimento. Tem que sobrar, irmãos. Faz um mecanismo que sobre. Mas, irmão Juarez, a despesa é grande, a luta é grande, o senhor não sabe, irmão? Eu sei. É eu que sei. As pessoas hoje desorganizadas financeiramente, é um peso para ele e um peso para a família. É um peso para o vizinho, é um peso para a sociedade. Por quê? Ele vai pegando aquela bola de neve, irmãos, e ele não consegue dizer não a uma compra. Então, observe que, o que José falou para o faraó? Não gasta com nada, só economize. Porque vai chegar o tempo que você vai precisar. E essa lei, irmãos, ela não mudou, viu?
ela não mudou. Hoje, no mundo que nós vivemos, essa lei da época de José não mudou. Se você não economizar, se você não guardar, não saber fazer as aplicações corretamente, ou achar que nunca vai ter crise, observe bem. Olha que interessante. No telão você vai ver aí, ó. Onde entra uma despesa, deve sair outra. Aí tem um versículo bíblico muito interessante. Põe para nós aí. Provérbios 6:6. Como é que é o teu conceito sobre esse versículo? Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. É isso? Não. A mensagem está na continuação. Olha para os seus caminhos. Isso é sábio. O autor aqui, ele diz assim, olha, preguiçoso, vai ter com ela. Vai aprender a trabalhar. Mas o X da questão é você olhar o que ela faz. Como ela faz. O mistério, irmãos, não está em encontrar a formiga e perguntar para ela, é olhar para o que ela faz. Como que ela faz? Ela trabalha, come daquilo que ela trabalha e guarda. Isso é sabedoria. É sabedoria ou não é, irmãos? Agora eu vou falar uma coisa para os irmãos que os irmãos não sabem. Toda a formiga passa pela universidade de Deus. Você não vai comer tudo que você produz. Você vai guardar porque vai chegar o inverno. Tem uma faculdade, todas elas aprendem isso. Economize, porque vai chegar um tempo que você não vai poder sair para fora porque está frio. Economize, porque vai chegar um tempo que vai estar chuvoso. Economize, porque vai chegar um tempo que não vai ter folha. Economize, porque vai chegar um tempo que todas as coisas vão ficar difíceis. Aí eu, que sou um ser humano, iluminado por Deus, cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo fala para mim, ó, vou preparar algo novo na tua vida que vai romper as barreiras e tudo. Eu vou te entregar uma riqueza, vou entregar isso na tua vida. Aí você pega aquele monturo de dinheiro. E sai gastando todo dia, até torrar tudo. Acabar, Jesus deu é festa. Não, irmão, guarda. Seja sábio. Vamos para frente. Olha os conselhos aqui da formiga. Usar com equidade os seus bens. Não gaste tudo, irmão, economize. Em tempo de crise, seja o quê? Sábio. Aí, para nós encerrarmos essa parte, diz, quando não se tem uma estrutura financeira, isso pode ser a sua ruína. Porque nós precisamos aprender, irmãos. Às vezes as pessoas aprendem pelo caminho mais difícil. E olha que nós estamos falando só da parte humana. Daqui a pouco nós vamos aprender na parte espiritual, que é mais complicada aqui ainda. Porque no humano, irmãos, o nosso costume é chegou, gastou, acabou. Mas observe aí, vocês estão com o telão? Observe aí, ó. Comece com pouco, mas seja contínuo. Comece pouco, irmãos. Há uns anos atrás eu levantei no mês de janeiro, pastor Nilson. Levantei e falei para minha esposa, olha, eu vou comprar um carro novo esse ano. Ela falou, larga de, deixa quieto, que eu andava com o carro da empresa, eu precisava de um carro. Aí eu peguei o meu dinheiro, paguei todas as contas, sobrou R$50. Quanto que sobrou? R$50. Fui na Caixa Econômica Federal, na esquina da loja, abri uma caderneta de poupança, R$50. Falei, cheguei em casa, mostrei o cartãozinho da Caixa, né? Que dá um cartãozinho, dá uma carteirinha, e tem as anotações do mês. Aí eu anotei lá, R$50. E eu falei que eu ia comprar um carro zero. Faz tempo isso, hein, irmão? Passou-se o mês, chegou o mês de fevereiro, paguei todas as contas, sobrou R$50. Quanto que eu falei? R$50. R$50. Fui lá, depositei, mostrei para minha esposa, falei, ó, tá aqui, ó. Ela olhou e falou, mas isso aí é 50. Eu falei, depositei, já tem 100. Falta só um pouquinho para mim comprar meu carro novo.
Março não falei nada, abril não falei nada, e fui guardando, irmão. A mentalidade, fomos trabalhando. Primeira coisa da bênção na minha vida e na tua vida é você mentalizar, você orar e já tomar posse da tua bênção. Visualizar. E nós fomos caminhando, irmãos. Aquele ano eu recebi até comissão de imóvel que eu não vendi. Viu, irmão Djalma? Não era meu imóvel, não, eu estou com dinheiro aqui. Eu falei, vai para a conta. Tudo que era bonificação, botei lá. Nós estávamos virando outubro para novembro. Fui lá, peguei o extrato no banco. R$ 24.500. E o carro zero naquela época, R$ 24.900. Eu falei, dá para comprar. Peguei o dinheiro, fui na agência. Só que o carro que ele estava oferecendo lá, irmão, não tinha nem nada, só tinha as portas, irmão, a roda. Não tinha um ar-condicionado, não tinha um vidro elétrico, não tinha uma... Irmão, era uma... Eu falei, não, mas não tem um melhorzinho? Ele falou, tem esse aqui, seminovo, 000. Com mar, direção, trava, alarme. Eu falei, eu quero desse. Deu dinheiro. Aí sim, eu financiei com uma taxazinha baratinha. Mas saí com o carro cheirando novo da agência. Mas começou, por quê? Porque em um dado momento eu falei, eu vou fazer, eu vou orar, e o Senhor vai me abençoar. Comece, irmão, não precisa ser com muito. Mas a diferença está em você começar. Talvez você vai trabalhou o ano inteiro, passado inteiro, não conseguiu nada, não sobrou, não teve jeito. Mas se você começar esse ano com pouco, quem sabe lá em dezembro a gente vai ter uma outra conversa. É só você orar a Deus, e Deus vai dar sabedoria, irmãos. Vamos lá, para frente. Aprenda a fazer a escolha certa. Aí vem assim, ó. Reeducando as nossas... Isso aqui, irmãos, é um exercício para homem e para mulher. Ó a pergunta. Vai lá, primeira pergunta. Eu quero. Quem que não quer? Todo mundo quer. Eu posso. Aí já muda a pergunta. Já fica complicado, irmão. A terceira pergunta, eu preciso. Aí a quarta pergunta para nós desistir da compra. Tenho condição de pagar? Aí que está a dificuldade de todos nós, irmãos. Aonde esbarra aquela barreira do cartão. Não, eu vou comprar, financie em 12 vezes, 24 vezes. Mas um dia vai ter que chegar lá e pagar, irmão. Vai chegar a hora que você vai ter que pagar. Vai chegar a hora que você vai ter que pegar e desembolsar o dinheiro para você pagar. E aonde vai vir? Vai vir do cartão de crédito, que a taxa de juro está 14 ainda? Já subiu? 14,5? A taxa de juro de cartão? A taxa de juro do cheque especial, irmão, já está em 17, 18? Está por aí. E isso dá, irmão, vamos arredondar, 20? Dá 240%, 260% ao ano. Então, uma conta sua que custa R$ 10.000 em janeiro, ela mais que dobra até dezembro se você não pagar ela. Aí eu pergunto para você, tudo que você compra, você pode pagar? Você quer comprar realmente? Você precisa daquilo? Olha aqui, Provérbios 13:11 diz assim, a riqueza de procedência vã diminuirá, mas aqui... que se ajunta com o próprio trabalho, esta aumentará. Então, nós precisamos educar as crianças, a ponto de eu chegar e falar assim, eu não posso, eu não tenho condição. Desistir. Mas aí vem as situações do dia a dia. A necessidade que o mundo nos oferece, olha, você pode comprar, você pode comprar. Mas realmente pode? Observe a próxima imagem. Olha o camelo.
Você precisa de um camelo em casa? Precisa de um camelo em casa? Você precisa? Você teria necessidade de um camelo? Não. Mas observe, irmão, se você der uma olhadinha na tua casa, tem um camelo lá, que você comprou sem necessidade. Como assim, irmão Juarez? Você comprou algo que você não precisa, que te custou caro, e você gasta muito para manter aquilo, e não tem serventia nenhuma, mas está lá na tua casa. E você já falou para você, se eu tivesse condição, eu me livrava disso. E tem, irmãos, tem coisa que você compra e não tem necessidade, mas está lá gastando o teu tempo e teu dinheiro. Pastor José está dizendo aqui, olha, ele foi além, hein? 35% do que você tem em casa, você não usa. Isso é verdade, irmão. Dá uma olhadinha nas roupas que você tem. É o tanto de roupa que você tem e é um corpo só. Silvio Santos, dando uma entrevista, ele falou, eu tenho 3 camisas, 3 sapatos, que eu uso para vir. Terno eu gosto de 3, 4. E é o tanto de coisa que às vezes tem em casa, irmãos, e se tornam... E às vezes você não precisa, não tem necessidade, mas está lá. Você paga para manter aquele negócio, e você não usa. Então nós precisamos ser sábios. Próximo slide. Não perca o foco, irmãos. Nós começamos o ano, pode mudar, irmão. Tá bom, volta. Nós não podemos perder o foco. Começou 2025, precisamos ter projetos futuros. Precisamos ter economias futuras. Precisamos ter gastos futuros. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Vamos para frente. Vamos lá, irmão. Isso, próximo. Segundo conceito. Olha bem. A bênção do Senhor é que enriquece e ela não traz consigo. Então Deus, irmãos, Ele vai te dar uma bênção que não vai gerar sofrimento na tua vida. Bênçãos humanas, riquezas e bênçãos espirituais. Deus nunca vai entregar alguma coisa para você sofrer. Eu entendendo isso, eu começo a perceber que bênçãos espirituais e bênção financeira caminham juntas. Porque é interesse de Deus abençoar o crente, irmãos. Amém? É interesse. Tanto espiritualmente quanto financeiramente. Então Deus vai preparar o melhor, mas eu tenho que saber administrar. Vamos para frente? Olha que interessante essa história. 2 Reis 4, de 1 a 6. Quando uma mulher das filhas dos profetas chegou para Eliseu e disse para ele, olha, o teu servo morreu. E tu sabes, né, que o teu servo temia o Senhor. Agora veio o credor, veio o homem, e quer levar os meus filhos para serem vendidos como escravos, ou para serem servos. Aí Eliseu disse, olha, o que te hei de fazer? O que você tem em casa? Aí a mulher disse para o profeta, eu tenho pouquinha coisa. Apenas uma botija de azeite. Ela tinha algo em casa ou não tinha, irmão? Tinha. Observe bem, para Deus começar a fazer o milagre, Ele não precisa de muita coisa. Ele precisa ter algo para Ele trabalhar. Agora o irmão, a irmã, não, mas eu não tenho condição. Mas Deus tem mandado o salário para você, tem mandado condição na tua casa, tem te preparado tudo. Agora falta só você organizar e administrar para que as coisas comecem a prosperar. Para Deus fazer um milagre na vida da mulher, ela precisou mostrar para o profeta o que ela tinha. O que você tem? Eu tenho azeite. Maravilha. Vamos começar por aí.
Vai na tua casa, fecha, arruma vasos, empresta vasos, não poucos, e deixa o milagre que Deus faz. A vida financeira é isso. O pouco que você tem, se você deixar Deus trabalhar, Deus vai multiplicar o que você tem. Amém? Amém. Então, observe bem. Um pouco de azeite, um pouco de farinha, um pouco de pão e peixe, um pouquinho de dinheiro, mas Deus vai fazer multiplicar. Então, observe bem, ela foi lá, pegou as vasilhas e começou a encher. Observe o que esta imagem nos diz. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Deixa Deus tomar conta, irmãos, da tua vida financeira. Põe Ele em primeiro lugar na tua vida financeira. Vamos para frente. Olha que interessante esta passagem, esse texto aqui, nós trabalhando ele no lado financeiro. Vamos lá. Ela sabia, ou ela não sabia que o seu esposo devia tanto? É uma pergunta. Será que aquela mulher sabia que o seu esposo devia? O que os irmãos acham? Será que ela sabia? Era obrigação dela saber, amém? Ela devia saber. Agora outra pergunta, por que eles não procuraram ajuda antes? Por que eles não procuraram? Por que eles não foram procurar ajuda? As pessoas que estão endividadas ou estão em crises, irmãos, elas não procuram ajuda. Outra coisa, confiar no futuro, irmãos, pode gerar insegurança. Pode ou não pode? Pode. Eles tinham que procurar, eles tinham que ir, mas o homem morreu. O homem morreu. Aí que ela foi procurar ajuda. Mas observe, irmãos, vamos para frente. Ao versículo em Isaías 41:6 diz: um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse. Mas uma pergunta, não responda para mim. A tua esposa sabe o quanto de dívida você tem? Sabe? A tua esposa sabe quanto você deve? Se você morrer hoje, como é que ela vai ficar? O que você vai deixar para ela? Eu conheci um homem que morreu, a sua esposa não fazia compra com ele. Com ela, pastor Nilson. A esposa não fazia compra, quem fazia compra era o homem. A esposa não dirigia o carro, quem dirigia era o homem. Quando o homem morreu, a mulher não sabia como que ela administrava a conta bancária, não sabia o que ele tinha de dinheiro, não sabia a senha do cartão. Pensa o desespero da mulher. Pensa o desespero da mulher. Agora você, homem, não conta para tua esposa o que você está devendo, a conta que você fez. A mulher, por sua vez, não conta para o marido. E aí vem a fatura do cartão dobrada, né? E acontece aquela história, não, eu não sabia que nós estávamos devendo tanto. E observe, irmãos, que no casamento existe essa partilha de informação. Precisa conversar, precisa saber. Ah, irmão, mas é difícil o meu marido, irmão. O homem é razão e a parte mais sensível do homem é o bolso. É o bolso. O irmão está dizendo que é verdade, mas é, irmão. Quer causar briga no casamento, é dinheiro. Tem casamento que começa com dinheiro e termina com dinheiro. Mas seja sábio. Comunica, anota. Olha lá, próximo slide. Crises podem acontecer, irmãos. Olha o que pode acontecer. Primeiro ponto. Perda de emprego. Você está empregado hoje, amanhã está desempregado. A conta respeita feriado, irmão? Boleto respeita feriado? Não. E por que é importante eu saber disso? Porque você pode perder o emprego. Você pode perder a saúde. Vamos para frente. Você pode perder a vida.
Você pode perder um carro, pode perder uma casa, pode perder um casamento. E como é que fica? Nós temos que se organizar. Porque as pessoas que estão em nosso derredor, irmãos, sofrem. E às vezes nós achamos que somos super-heróis. Que nada de mal vai acontecer com essa economia que nós estamos vivendo aí. Vamos para frente. Confiar que tudo vai permanecer sempre igual ou que as receitas serão sempre as mesmas pode se tornar uma armadilha para a vida financeira. O tamanho da dívida e gerar uma receita que pode tornar essa dívida a dívida pagável, né? E a melhor saída. Então, se você não tiver uma condição de gerar uma receita, a dívida pode ser pagável. Tem que ser pagável. Se você não tiver como gerar, irmãos, cuidado. Fica difícil, hein? Observe o ponto. Compartilhando as informações. Olha aí, ó. Às vezes você precisa de uma dessa aí, ó. Vamos para frente. Compartilhando as informações dentro do casamento. Ter estratégia de gasto, irmãos. Regras gerais. Observe bem, isso aqui nós estamos falando. Nós falamos de José, no geral. Aqui nós estamos falando do âmbito familiar. E tem famílias, irmãos, que estão quebradas. Que estão, literalmente, quebradas. Por quê? Porque não compartilha estratégia, não tem estratégia de gasto. 2, não compartilha as informações. 3, isso aqui é importante, viu? Se o homem e a mulher trabalham, o nosso é de todos, viu, irmãos? Porque eu conheço família que o homem tem a despesa dele e a mulher tem a despesa dela. O homem fica com todas as despesas e a mulher com a despesa dela. Não funciona isso num bom casamento. 4, dividindo as responsabilidades. 5, converse. Assuma a responsabilidade. 6, as contas têm que fechar no final do mês, viu, irmão? Nunca deixe a conta para o outro mês. Vamos para frente? Senão você vai... O camelo, esse camelo está insistindo aqui, viu? E agora ele está até risado aí. Ó. Esse camelo está insistindo aí. Vamos para frente. Um conselho sábio. Olha o que o profeta falou para ela. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei. Foi um bom conselho, pastor Wilson? Da mulher, do profeta para a mulher? Ela não foi pedir ajuda? Foi. Agora, ele deu ajuda para ela. Falou para ela, ó, você paga tudo que você deve. E vai viver do resto. Era muito dinheiro. E observe que às vezes Deus nos abre a porta e nós não sabemos usar aquilo que Deus tem nos dado. Vamos lá, terceiro conceito. Olha que coisa linda que tem na Bíblia. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo aonde? Aonde a bênção do Senhor vai estar? E em tudo que puseres, te abençoará o Senhor, na terra que te der o Senhor teu Deus. Então, eu entendendo este conceito, irmãos, a gente vai partir para um outro lado. Nós falamos de finanças no âmbito humano. Agora, a finança no âmbito espiritual, no outro aspecto, é diferente. Porque aí não depende de mim, não depende de você, depende de Deus. Depende de Deus, em relação àquilo que eu proponho fazer. Porque o que nós nos propusermos a fazer, irmãos, primeiramente tem que estar diante da vontade de Deus, para que Deus possa suprir a nossa necessidade. Agora, observe o que o Senhor diz aqui. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo na tua casa. Aonde você pôr as tuas mãos, o Senhor vai abençoar. Eu entendendo isso, então eu quero que os irmãos entendam que esse conceito depende exclusivamente de quem? De nós. Eu tenho que ter mãos abençoadas. Vamos ler Malaquias, capítulo 3, verso 10.
Vocês acharam que eu não ia falar sobre dízimo, né? Agora vamos na parte espiritual, que é a parte que cabe aos crentes, a nós, a igreja. Contribuir, irmãos, leva a prosperar. Amém? Só aqui em cima. Aqui. Contribuir a prosperar. Amém? Vamos para frente. Olha o que diz Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa para que haja mantimento na minha casa. Aí vem. E depois fazei prova de mim. Nisto. Diz o Senhor. E se eu não abrir a janela dos céus, isso é uma responsabilidade de Deus, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela, ou haja lugar suficiente para você colher aquilo que você plantou. E por causa disso, no verso seguinte diz, repreenderei o quê? O devorador. Mas eu preciso entender isso, irmãos. Porque muitos de nós achamos que é uma obrigação você dar o teu dízimo. É um dever você dar. Irmãos. Mas quando eu mudo o conceito de obrigação para louvor, é diferente. Salmo 103 diz, bendiz, ó minha alma, o Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo. Bendiz, ó minha alma, o Senhor, e não te esqueça de nenhum dos teus. A contribuição é uma das partes de adoração a Deus. Adorar a Deus com aquilo que você tem. Ou não? Não, adorar a Deus com aquilo que você tem faz parte do mistério da prosperidade. Não é o que sobra, é a primícia. Não é o que sobrou, não, é a primícia. Porque aqui, nós estamos falando de uma época, tem muitos teólogos que falam, não, isso aí é naquela época, isso aí não. Não, irmãos. Abraão viveu 400 anos antes da lei. Mas Abraão deu dízimo de quê? De tudo. Agora eu pergunto para os irmãos, Deus não é digno de ser adorado com a tua receita, com a tua fazenda? Deus está trabalhando para te prosperar na terra. Tá ou não está? Deus está trabalhando para prosperar você? E por que você não adora aquilo, não adora Deus com aquilo que Deus te deu? Porque quando você devolve, ou você fala assim, Senhor, aqui está aquilo que o Senhor me preveniu nesse ano, nesse mês. O Senhor vai fazer o seguinte, eu vou te abençoar para que o mês que vem tenha mais. Aí eu vou te abençoar para que o mês tenha mais. Eu vou te abençoar para que no outro mês tenha mais. É assim a bênção do Senhor. A bênção do Senhor, ela vem, ela abençoa, no outro mês tem, no outro mês tem, e no outro mês tem. Porque o Senhor vai repreender o devorador, vai repreender a raposinha, vai repreender a enfermidade, vai ministrar na tua casa a cura, vai ministrar o milagre, vai ministrar a libertação, a conta de energia vai ser no dia, o cartão de crédito vai ter no dia, você vai ter saúde, o teu patrão vai te olhar diferente, a prosperidade vai chegar lá e você vai falar, bendito seja o Senhor, que tem me mantido na terra dos viventes. Para de entender dízimo como uma obrigação que vai fazer falta. Não, irmão. Deus não precisa do teu dinheiro. Deus não precisa do meu dinheiro. Ele precisa de verdadeiros adoradores. Viu, irmãos? De verdadeiros homens e mulheres com compromisso com a palavra e com a igreja. Agora, como que Deus vai abençoar o miserável, irmão? Para que Deus vai abrir porta para você? Se você não tem condição de entender que tudo é dele. É dele, pastor Nilson. Eu entendi isso aí quando eu recebi o meu primeiro salário. Mamãe falou assim, meu filho, vai devolver o dízimo. Eu falei, tá bom, mãe, como é que eu faço? Um pouquinho mais. Deu 98, põe 100.
Deu 125, põe 130, um pouquinho, desde os meus 15 anos, é um pouquinho mais. Você quer um mistério? Deus tem multiplicado lá em casa, Deus tem abençoado o meu lar, Deus abençoou a minha família, um pouquinho mais, viu, irmão? Um pouquinho mais. Porque o igual todo mundo faz. Mas seja diferente a tua adoração a Deus. Seja diferente a tua adoração a Deus. Entenda, 2025 pode ser o ano da virada na tua vida. Deus vai repreender o devorador que tem comido a tua comida junto com você na tua mesa. Deus vai mandar lá, vai mandar a bênção vai chegar na tua casa. Porque Deus opera onde tem adoração. E nós oramos e falamos, Deus, abençoa, abençoa. Deus vai abençoar. Escolha a semente certa para a terra certa. Não desperdice o teu tempo e o seu dinheiro. Irmão, não custa nada orar, irmão. Não custa. Não custa. Não, mas é cheio do Espírito Santo. E por que está? Vamos orar, irmão. Vamos ver o que está acontecendo. Vamos dar uma passadinha lá na vinha, vamos ver. Vamos dar uma cortada naquilo que está sugando as suas forças. Dá uma olhadinha na tua fatura, vê se não tem algo lá que está comendo. E tem pessoas, irmão, olha bem. Que ele passa um mês, a torneira está pingando ali, ó. Não, é uma continha d'água só. Está pingando. É dinheiro seu que está indo embora. E você pega a fatura da conta, 200, 300, 400 reais de água, e você não bebe isso aí. E a tua mulher vive lavando roupa na secadora para economizar água. Irmãs, a bênção de Deus está na tua mão, lá na tua casa. É no amassar do pão, é no fazer do bolo, é no cozinhar a comida. Seja sábia, faça como fez as mulheres sábias da antiguidade. Ora a Deus para que Deus abençoe o teu lar, a tua casa, o teu esposo. Não canse de falar, Senhor, abençoa o trabalho do meu esposo, abençoa as suas mãos, abençoa os seus pés, abençoa os meus filhos. Faça a oração quando você estiver cozinhando. Jesus abençoa, faz prosperar. Vamos para frente. A contribuição, vai lá. A prosperidade na contribuição. A contribuição faz prosperar. Amém? O maior responsável pela minha prosperidade sou eu. Não é o meu pastor, não é... Não, irmão, sou eu. Sou eu. Podemos repreender a escassez contribuindo. Vai, irmão, mete a mão no bolso, contribua. O reino precisa da tua ajuda. O reino precisa do teu dinheiro. Invista lá, que a bênção chega aqui no teu bolso. Letra D, um coração voluntário faz a diferença. Letra E, ter e distribuir aumenta o nosso depósito de investir no reino. O reino não vai investir em você. Não adianta, irmão. Pastor Nilson falou assim, ó, vai ser na primeira aula, vai ser, irmão, eu estou até preocupado em voltar aqui de novo, pastor Nilson. Mas nós precisamos ouvir isso, porque não é eu, é a Bíblia, é a palavra de Deus, irmãos. Vai, Atos 10, 31. Vamos lá. O que está dizendo ali em Atos? Quando Cornélio recebe um anjo lá, eis que diante de mim apresentou um homem de vestes resplandecentes e disse, Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão diante, ou em memória diante de quem? Diante de Deus. Observe que a contribuição dele, de Cornélio, mais a oração de Cornélio, moveu o coração de Deus em favor dele.
Invista no reino que você vai colher, viu, meu irmão? Invista lá, ó. Lá em cima. Olha que interessante. Frase do irmão Juarez. Somos seres de duas dimensões, humana e espiritual. O que prevalece em uma ajuda ou prejudica a outra. No campo espiritual, o investimento não aparece de imediato, mas o retorno é garantido, viu, irmãos? Investe lá em cima que o retorno vem. E a bênção do Senhor é recalcada, sacudida e transbordante. Vem. E quando vem, irmão, causa espanto. E quando a bênção vem, causa espanto, viu? Vamos para frente. O retorno, irmão, vem dos céus. Olha lá. 2 Coríntios 9, 6 e 11. Nós estamos falando tudo Bíblia, viu? Digo isto, o que semeia pouco, pouco também. O que semeia em abundância. Ô, meu querido. E aí? Você tem terra no céu? Tem lavoura na terra? O campo espiritual é uma lavoura. É aquilo que você joga. Depende daquilo que você planta, você colhe. Cada um contribua segundo o que propôs no seu. Não com tristeza por necessidade, porque Deus ama o que dá com. O irmão contando que lá na África tem o culto. E quando o culto começa, que eles vão tirar a oferta, irmãos, é 2 horas para tirar a oferta. E é uma dança, uma alegria, e tira lá, no nosso dinheiro, 10, 15 reais, pastor Nilson. É 2 horas do culto só para tirar a oferta. O culto lá tem duração de 6 horas. E 2 é para a adoração a Deus na parte da oferta. Agora você acha que Deus vai, irmãos, vai pegar aquele dízimo seu que você fala assim, não, vai fazer falta, está fazendo falta. Não, irmão. Deus não quer aquilo que faz falta, Deus quer aquilo que você vai investir com alegria. Ó, isso aqui é para obra, isso aqui vai mover vidas, isso aqui vai salvar vidas, vai chegar a mensagem lá, a igreja precisa, nós vamos contribuir, porque o céu é o melhor investimento. E o nosso patrão, viu, irmãos, ele paga bem. Paga bem. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, também vos dá pão de comer. Aí observe o texto. E multiplica a vossa sementeira. Aí eu fico imaginando aquelas pessoas que quer só para ele. Só quer comer, quer só comer. Mas o reino do céu espera de nós sermos melhores. Melhores. Aí o verso seguinte diz, verso 11, para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência. Então Deus vai preparar a semente, Deus vai fazer a terra prosperar, Deus vai te entregar o melhor da terra, para que você prospere, não invista somente no reino, mas outros sejam alcançados por aquilo que você é, porque Deus ainda tem homens e mulheres cheios de Deus na terra, pregando a palavra, sendo fiéis, e a palavra do Senhor sendo alcançada em muitos corações. Vamos para frente. Ó, o nosso tempo, pastor, deu 1 hora. Mais uns minutinhos, pastor? 10 minutos. Regra da semeadura. Vai lá, irmãos. Olha que coisa linda. Vamos para frente. Nunca se colhe apenas o que se semeia. Quem planta um caroço de abacate, irmão, quando a árvore começar a produzir, você vai comer quantos abacates? O reino dos céus é isso aí também, irmãos. Invista no céu um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã. Você vai ver que quando chegar a conta lá, vai chegar gorda na tua vida. Você vai ver Deus. Não tem colheita. Tem que investir. Tem que trabalhar, produzir, irmãos. Quem semeia não colhe, não escolhe onde a sua semente cai. Não se preocupe com o retorno, ajude mais do que você é ajudado. Se preocupe com a situação do próximo. Sinta alegria em contribuir.
Sinta alegria. Por último, seja generoso. Isso aqui, irmãos, elimina qualquer escassez. Elimina qualquer pensamento de miséria. Porque aonde tem a mão de Deus, tem prosperidade, irmãos. Não fique pensando, eu vou dar e vai faltar. Não, Deus vai fazer prosperar. Eu podia passar uma tarde contando aqui o que Deus tem feito, irmãos, os milagres que eu tenho visto. Mas vamos para frente, nós temos mais uns minutinhos. Quarto conceito, para nós terminar. E a todo homem a que Deus deu riquezas, olha o texto bíblico, e bens, e lhe deu poder para delas comer e tomar a sua porção e gozar do seu trabalho. Isso é... Deus tem abençoado a tua vida lá, irmão? Glória a Deus. Tem abençoado o teu celeiro, amém? Tem abençoado lá? É Deus que está te enriquecendo, é Deus que está te dando. É Deus. Então, quando nós falamos no começo que a nossa organização precisa ser contínua, gastar um tempinho do nosso dia para nós, porque aquilo que nós estamos desperdiçando, irmãos, às vezes Deus está abençoando e fala, eu posso te dar mais, mas você não tem condição de ter mais porque você não consegue controlar. Você não sabe dizer não. Você não sabe fechar a mão para algumas despesas. Mas nós precisamos, irmãos, encontrar o caminho. Vamos para frente. Administrando os bens de Deus na terra. Olha que história interessante. Mateus 19:16 fala do jovem rico. Pode soltar o texto. 19:16 a 24. Aquele jovem, irmãos, que foi procurar Jesus, ele sabia quem era Jesus. Ele conhecia, pode passar o slide, só para nós ganhar tempo. Vamos para frente. Característica do jovem rico. Ele conhecia Jesus, sabia quem era Jesus, ele conhecia a vida eterna, ele conhecia as leis, ele cumpria as leis, amém? Até aí tudo bem. Aí nós temos uma expressão, ele era excepcional. Em toda a lei, o jovem rico, ele não tinha dolo algum. Ele estava acima da média, mas Jesus olhou para o humano. Demanda nai deixou-vias. Deus olha para o humano para prosperar o homem. Jesus olhou para o humano e disse para ele, olha, te falta alguma coisa. Então Deus, irmãos, para abençoar o homem na terra, ele olha para o humano. Aquele moço era o quê? Avarento, miserável. Então Jesus falou para ele, olha, você não tem condição de me seguir. Porque quando Jesus falou, vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, ele não quis o tesouro no céu, ele quis o tesouro. Foi o primeiro conceito que nós falamos, sobre o amor ao dinheiro. Vamos para frente. Nem todos, a riqueza material e riqueza espiritual, nem todos são ricos materialmente. Mas nem todos são ricos espiritualmente. Nem todos, irmãos. Nem todos vão ser ricos materialmente. Deus não vai dar sucesso para ele, mas são ricos espiritualmente. Ele abre a boca, você sente a glória de Deus, porque ele não pertence a essa terra. Mas nem todo rico é rico espiritualmente, irmão. Você tem que saber dosar. Vivendo na terra e pensando nos céus. Lucas 12:27. Considerai os lírios como eles crescem, não trabalham nem fiam, e digo-vos que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Isso quem disse foi Jesus. Então não adianta ser glória, ter riqueza, se Deus não está no propósito, viu, meu irmão? Aí nós temos aqui, irmãos, um outro texto, eu não vou meditar nele. Apenas vou fazer uma consideração para nós terminarmos. Que tudo que nós temos não é nosso. Tudo que nós temos provém de Deus. Se você quer este ano abençoado, comece por algumas dessas tarefas. Anote. Crie uma cultura na tua vida, no teu lar, de adoração contínua a Deus. Se você não tinha lá aquele aspecto de dizimar, devolver aquilo que pertence a Deus com alegria, comece a fazer.
Faça parte da tua adoração, o teu convívio na presença do Senhor, com aquilo que você tem. Porque a partir do momento que você entender que o que você tem não te pertence, pertence a Deus, você vai ser um crente mais feliz nessa terra. Anote. Né? Eu trouxe aqui alguns apontamentos, vou deixar para os obreiros aqui depois, para você fazer parte na tua vida diária ali. E se eu fizer uma pergunta para você, como é que você quer que 2025 seja? Um ano marcado por prosperidade, por bênção de Deus, você contribuindo mais, você devolvendo aquilo que é do Senhor mais, você vendo as bênçãos de Deus na tua vida, você vai falar, pastor Juarez, eu quero. Mas existe alguém que quer muito mais na tua vida te abençoar e se chama Senhor Jesus Cristo. Quando nós nos desaprendemos do mundo e nos pegamos a Ele, o céu é o melhor investimento que você pode ter, meu irmão. O céu é o melhor caminho para todo bom investidor, viu? Amém? Pastor, eu gostaria de fazer uma oração. Só uma oração rapidinha, 2 minutos. Por gentileza, irmãos, vamos estar em pé. Eu finalizo aqui as minhas palavras. E espero que Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, nos faça entender, irmãos. E nos faça prosperar na terra. Porque isso, irmãos, é Deus na nossa vida, viu? É Deus na tua vida, Deus no teu lar, Deus na tua família, no teu casamento. É Deus prosperando, Deus abençoando, é você contribuindo, investindo no reino, e as coisas vão acontecer. Porque o nosso Deus é o Deus que sabe a tua e a minha necessidade. Amém? Feche os seus olhos por um momento, grandíssimo Deus, maravilhoso Pai que estás nos céus. Ministramos a tua santa e preciosa palavra nesta tarde. Abençoa o teu povo, Senhor, que bondosamente tem visto a tua casa, tem vindo a tua casa, tem ouvido, Senhor, a tua palavra. Abençoa os seus celeiros, abençoa as suas mãos, abençoa, Senhor, na empresa, no trabalho, na casa, na família, as suas esposas, os seus filhos. Deus nos conduza a um caminho de bênção, Senhor, entendendo e fazendo no Senhor compreender aquilo que Tu tens para a nossa vida, que é muito maior. Abençoa cada um de nós, ó Pai, é o que eu te peço, em o nome precioso de Jesus. Amém.